É possível acreditar quando tudo está dando errado? Eu sou o pastor Walter de Oliveira e você está no Não Estou em Crise, Estou em Cristo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, não custa nada, é grátis. Se inscreva aí, né? Também curta, por favor, isso é importante para a gente, curta aí, né? E compartilhe também com o maior número de pessoas que você puder. Vamos lá? Diz assim, tem um texto que eu quero que você saiba, está em Romanos capítulo 4, versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Estamos falando aqui de Abraão, e Abraão está vivendo um período muito crítico da sua vida. Por quê? Abraão aqui tem 99 anos, depois você pode conferir isso, não é? Ele tem 99 anos e ele aos 75 anos, lá em Gênesis, no capítulo 12, é feito a ele uma promessa. O Senhor diz a ele que ele seria pai de muitas nações. Mas quando Deus faz essa promessa a Abraão, Abraão tem 75 anos e não tem nenhum filho. E para agravar mais ainda a coisa, a mulher dele, Sarai, que ainda chamava Sarai, depois se torna Sara, era estéril. Era estéril. E ele tem 99 e ela tem 89 nesse texto aqui. Não é? Eles têm uma diferença de 10 anos. Agora, imagine, foi prometida a ele uma descendência com 75 anos. Cá entre nós, com todo respeito aos de maior idade, eu já estou chegando lá também, mas com todo respeito, com 75 anos, você receber uma palavra, olha, você vai se tornar pai de muitas nações. Eu não vou dizer que com 75 anos é impossível você ter filhos hoje. Temos aí algumas técnicas aí que podem perfeitamente tornar você pai. Mas naquela época não era muito fácil, não. Mas também não era impossível, não é? E eu creio que Abraão se empolgou, porque Deus estava dizendo, eu vou tornar você pai. E ele disse, bom, com Deus ajudando, o negócio vai. E ele começa a tentar, né, a se tornar pai, ele vai fazer a parte dele, né? Mas passa-se um ano, 2, 5, 10. E se você for lá no capítulo 15 de Gênesis, você vai ver Deus voltando a falar com Abraão. E Abraão reclamando, Senhor, agora, o Senhor me prometeu, eu tinha 75 anos, agora eu já tenho 85, agora só se o meu servo, Eliezer, o Damasceno Eliezer, só se eu passar minha descendência para ele. E Deus fala, não. Não é, eu não prometi para Eliezer descendência, eu prometi para você. Mas eu já tenho 85 anos. E Deus está falando para ele, Abraão, e lá no versículo, lá no capítulo 15, ele vai falar assim, quando você conseguir gerar no seu coração, o texto diz, aquele que das tuas entranhas, e a expressão no original significa, aquele que for gerado no seu coração. Ué, filho não é gerado no coração, filho é gerado no ventre. Mas o Senhor diz, o dia que você gerar aqui, ó, no coração, teu filho nasce. E aí o que acontece? Passam-se mais 14 anos. De 85 vai para 99. E agora nós chegamos aqui em Romanos, no capítulo 4, não é? No versículo 18, ele falando, o qual em esperança creu contra a esperança, com 99 anos. Abraão resolve acreditar na promessa que foi feita a ele com 75.
E se você quiser conferir, vai para o capítulo 17 de Gênesis e você vai encontrar isso. O dia que a ficha cai, e foi mais ou menos assim, ele pensou, peraí, Deus disse que eu ia ter um filho. E se ele disse, então o problema não é mais meu, o problema é de Deus. Como ele vai fazer? Não sei, mas também não é problema meu, é problema dele. Olha só, quando chega aqui no versículo 19, ele diz assim, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Meu irmão, o cara tem 99 anos, amorteceu. Você entendeu? Está entendendo o que eu estou falando? Corpo amortecido, 99 anos. Eu estou falando para gerar filho. O cara não tinha mais nenhum vigor para gerar filho. Mas Abraão falou, peraí, o problema não sou eu. O problema é ele. Ele prometeu, o problema é dele. Ele diz, não atentou para o seu corpo amortecido, porque já era de quase 100 anos, nem para o amortecimento do ventre de Sara. Sara, sua mulher, também estava com o ventre amortecido. Já não tinha mais regras, não ovulava mais. 89 anos. E agora diz assim, e não duvidou da promessa. Olha o segredo. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Às vezes nos levamos pela incredulidade. Deus não suporta a incredulidade. Incredulidade é duvidar da capacidade de Deus de fazer o que ele disse que vai fazer. Isso é incredulidade. Deus não suporta a incredulidade. Mas foi fortificado na fé como? Dando glória a Deus. O dia que a ficha caiu, ele começou a dar glória a Deus. Ele disse, espera aí, o problema não é meu, o problema é dele. Como que ele vai fazer? Não sei, nem estou preocupado porque o problema não é meu, é dele. Ele que vai se preocupar como ele vai fazer. Abraão tinha 99 e ele começa a dar glória a Deus. Nesse instante, o filho dele nasce aqui, ó, no coração. Ele gera o filho no coração. Muitas das nossas bênçãos ainda não chegaram, porque a gente ainda não conseguiu gerar no nosso coração. A tua bênção vai chegar, o teu milagre vai chegar quando você gerar aqui, ó, no coração. E eu vou dizer uma coisa, não precisa nem esperar por 25 anos. Abraão ficou 25 anos esperando uma promessa e não foi por culpa de Deus, foi porque ele não conseguia gerar aqui. O dia que ele gerou, Deus deu. Ele diz, ele pela fé ele começa a dar glória. O dia que ele entendeu, não é o dia que ela engravidou. Não, o dia que ele entendeu, ele começou a dar glória a Deus. Ele disse, ele falou que vai me dar, então ele vai me dar. Sabe por quê? Porque para Deus não importava a virilidade, a masculinidade de Abraão, se ele tinha ou não potência para ter um filho. Para Deus não era importante isso. Deus não depende de mim para que o meu milagre aconteça. A única coisa que ele precisa de mim é que eu creia. Só isso. Só isso. Abraão não precisava ser viril, não precisava ser macho. Não, esse problema eu resolvo, Deus estava dizendo para ele. E ele diz, ele não atentou para o seu corpo amortecido, para o ventre amortecido de Sara, mas ele lembrou, ele disse, o problema não é meu, é dele. Ele aqui, ó, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. O dia que ele entendeu isso, ele diz, em esperança, ele creu contra a esperança, porque as circunstâncias era, eu estou velho, acabado, debilitado, não tem mais como Deus cumprir a promessa dele em mim. Deixa eu falar uma coisa, Deus cumprir a promessa dele depende só dele, não de você. É o poder dele, é a graça dele que vai operar o milagre na sua vida. Se eu fizer esforço, se eu for lá e se eu conseguir amigos, se eu conseguir gente influente, pode conseguir o que você quiser.
O milagre de Deus só depende dele. Agora, o que depende de você? Sua fé. Você tem que crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão resolveu olhar para Deus em vez de olhar para as circunstâncias, em vez de olhar para o seu próprio corpo, ele resolveu olhar para o Senhor e disse: quer saber? Se ele diz que vai fazer, ele vai fazer. E ele começa a dar glória a Deus. E eu fico pensando que esse cara dá glória a Deus do começo do dia ao fim do dia. De manhã, porque Deus tinha dito para ele: olha, você quer saber como é que vai ser sua descendência? Olha para a areia, né, do deserto. Olha para as estrelas do céu. Dá para você contar? Não dá. E eu creio que de manhã, quando ele abria a porta da tenda, ele olhava e ele disse: desse jeito vai ser minha descendência, como a areia do deserto. À noite ainda ele estava dando glória a Deus, olhando para as estrelas e dizendo: é desse jeito que vai ser a minha descendência. De manhã à noite ele estava dando glórias a Deus. E só para encerrar, deixa eu te dizer, você acha que foi fácil ele passar por isso? Não. Quando você crê em alguma coisa que aparentemente é impossível, pessoas vão tirar sarro de você. Ah, para com isso, você está crendo numa besteira dessa. Ah, não acredito nisso. Você está achando que você, com 99 anos você vai ser pai, sua mulher com 89 vai ser mãe, só você mesmo, né? Eu imagino quantos micos Abraão teve que pagar por acreditar em algo impossível. E só para você entender, eu fico imaginando a vizinha de Abraão. 30 anos morava lá do lado dele. De repente, você vai lá e bate na porta dele. Sara vai lá e fala assim: pois não. Ela falou assim: eu queria falar com o seu Abrão. Aí ela disse: Abrão? Sara fala: não tem ninguém com esse nome aqui não. Ela disse: como assim não? Eu sou vizinha de vocês há 30 anos, eu moro aqui. Eu falo com o seu Abrão todo dia. Não, Abrão não tem ninguém, não. Como é que é o nome dele? O nome dele é pai de multidão, porque a Bíblia, lá no versículo, no capítulo 17, diz que Deus, quando ele entendeu, Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, pai de multidão, e de Saraí para Sara, que é princesa. E ela diz, ele tem, meu marido chama pai de multidão. O quê? Pai de quê? De multidão, mas que eu saiba, vocês não têm filho. É, a gente não tem mesmo. E como assim, pai de multidão? Ah, sei. A senhora não tem filho, mas ele tem outros filhos já, né? Não, a gente não tem, não. E como assim vocês vão ser pai de multidão? É por causa dos filhos que Deus vai nos dar. Mas a senhora acha. Quantos anos ele tem? Ah, ele está com 99. E a senhora? Eu estou com 89. E a senhora ainda acha que vai. Claro que eu vou. Ela fala: acho que a velhinha, ó, pirou. De repente ela diz: tudo bem, chama. Como é que ela falou que ele chama mesmo? Então chama lá o pai de multidão. E ela vira e diz: pai de multidão, estão te chamando aqui fora. E ele diz: tá bom, princesa, já estou indo. Ele chamou a senhora de quê? De princesa. Princesa de quê? Já falei. Do povo que a gente vai ter, da descendência que. Peraí, mas a senhora disse que ele não tem filho. A senhora também. Como é que vai? A senhora acha que ainda. Vou, claro que eu vou. Ela falou assim: acho que não é só ele que pirou. Acho que ela pirou também. Tá, princesa. Meu irmão, posso falar uma coisa aqui? Você imagina quando você crê em algo que ao mundo parece impossível, vão dizer que fizeram lavagem cerebral, que você está crendo numa besteira, para com isso, né? Todo mundo vai dizer isso. Mas um ano depois, Isaac estava nascendo. Não importa o que o inimigo diga, o que as pessoas digam, não importa o alvoroço que elas fazem, tentando dissuadir você de acreditar no milagre. Se Deus disse, em esperança, creia contra a esperança. Deus ainda vai cumprir a promessa que ele te fez há tanto tempo atrás.
Ela não caiu no esquecimento. Deus não esquece das suas promessas. Pode passar 5, 10, 15, 25 anos. Ele vai cumprir a sua promessa, independente das circunstâncias. Você crê? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo este homem, abençoo esta mulher. Declaro em nome de Jesus um novo tempo na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que aquelas promessas feitas lá no passado, que hoje, por causa das circunstâncias, são como se tivessem caído no esquecimento. Não estão. Elas não foram esquecidas. Se o Senhor disse, o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se o Senhor disse que vai fazer, está feito. É só uma questão de tempo. Pai, eu quero conclamá-lo a crer contra a esperança, ainda que aparentemente seja algo tão estranho acreditar numa promessa como essa. Eu o abençoo e eu declaro, não vai demorar muito e o milagre dele estará dando à luz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir e não esqueça de compartilhar. Nos vemos na nossa próxima postagem.